Levítico 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o homem tiver na pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Irmãos, nós vamos ler apenas esses 3 versículos, e à medida que a gente for estudando, nós vamos ler o restante do capítulo. Eu disse para os irmãos que cada capítulo do Levítico, de 11 até 15, que nós íamos usar um versículo do Novo Testamento para abrir o significado, né, do capítulo para nós. Nós vamos ler está em Mateus, capítulo 15, verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. A partir do verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Agora prestem bem atenção, os irmãos. Algumas pessoas dizem que isso aqui é Paulo falando quando era não crente. Porque Paulo nunca, como crente, ele nunca poderia ter uma experiência como essa. É verdade. Essa experiência de Paulo foi numa determinada época da vida dele. Todos nós passamos. Mas Paulo, quando escreveu essa carta, ele era um homem já liberto dessa situação. Agora preste bem atenção. Se ele era uma pessoa convertida ou não. Veja bem. Verso 22. Pois segundo o homem interior, ou seja, o espírito, e o espírito de uma pessoa não crente ainda está morto, isso, ele já nasceu de novo, o espírito dele já foi vivificado, tá vendo? Pois, segundo o homem interior, de acordo com o meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Nenhum incrédulo pode fazer isso, nenhuma pessoa não crente pode dizer isso. Tá vendo? Então, essa é uma das provas fortes de que Paulo, quando está falando aqui de uma situação de uma pessoa que nasceu de novo. Ele continua ainda. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Está vendo? Quer dizer, a lei do entendimento dele, ele aceitava que a lei é boa e que ele deve fazer o bem. Mas ele descobriu que havia nos seus membros outra lei que batalhava contra a lei do seu entendimento. E ele disse, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, isso aqui é uma descrição
sem dúvida nenhuma, da manifestação da lepra, né, na vida de uma pessoa. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós pedimos a tua bênção, sem a qual, Senhor, tudo quanto fizermos aqui será inútil, sem qualquer valor. Encaminha, Senhor, tua palavra, a necessidade de cada um de nós. Todos somos falhos e pecadores diante do Senhor. Todos caímos e tropeçamos em muitas coisas. Nós oramos pedindo que nessa noite o Senhor nos mostre um grande perigo, Senhor. As terríveis consequências de brincar com o pecado. E obrigado, Senhor, pelo sangue precioso do Cordeiro, que já foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor Jesus não apenas morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E foi assunto aos céus, assentou-se à direita da majestade nas alturas, onde ele vive hoje para interceder por nós. Senhor, nós não queremos pecar. Paulo disse, eu não quero fazer o mal. Há uma lei nos meus membros que me prende debaixo da lei do pecado. Mas segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O Senhor fala ao nosso coração. Não apenas na questão de pecados, Senhor, pecados grosseiros, mas em todos os aspectos de pecado da nossa vida, até mesmo como Tiago diz, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, mas essas coisas não têm nenhum valor através das nossas palavras, se elas não tiverem o impacto e a unção e o poder do Espírito Santo. Se não houver a revelação do Senhor no coração, no espírito de cada um de nós. Por isso nós oramos, Senhor. Leva, Senhor, a tua palavra ao coração de cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Livra-nos, Senhor, da falsa paz, que muitas vezes nós vivemos descansando nela. Nós queremos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo, né, que nós estamos vendo hoje, nos fala do pecado manifestado. Né? Nós vimos capítulo 11, é o pecado que está no mundo. Né? O mundo jaz no maligno. Capítulo 12 é o pecado transmitido. Né? A mãe gerou um filho, uma filha, e ela ficava imunda durante o processo de purificação de 40 e de 80 dias, né? Mostrando que nós fomos formados em iniquidade e gerados em pecado por nossa mãe. Agora nós queremos ver as horríveis características do pecado, esse pecado que é inato nas pessoas. Olha, irmão, ninguém pode evangelizar um pecador com sabedoria, com bons resultados, se ele não conhece essa verdade. Que o indivíduo não tem que fazer nada para ser condenado, a não ser nascer. Só isso. Ele já nasce condenado. Só isso. Isso é o capítulo 12. Nós já nascemos dessa maneira. Uma criança, quando chega a uma idade, né, 1 ano e meio, 2 anos, ele já começa a fazer coisas erradas, porque o mal está lá dentro. Já começa a se manifestar. É isso que o capítulo 13 nos mostra. É a manifestação, né, do pecado. Irmãos, a lepra foi uma doença enviada por Deus. Né? Se os irmãos passarem uma página no capítulo 14, diz assim, ó, verso 34. Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu, Deus está falando, disse o Senhor a Moisés e Arão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Eu enviar. Tá vendo? É o Senhor que manda. A lepra era uma doença que Deus mandou, tá certo? No Velho Testamento. Ela surgiu, era incurável, para mostrar para as pessoas como uma figura da feiura do pecado. Tá certo? E como esse pecado se manifesta é descrito aqui no capítulo 13 para nós. Os irmãos querem ver interessante?
A origem da palavra, a raiz da palavra no hebraico, para lepra, é a palavra ferido, é ferir. Ferir. É uma pessoa que foi... Né? Você tem dois lugares. Ó, Isaías, capítulo 1, versículo 6, é como se estivesse descrevendo a situação do povo de Israel, mas é como se estivesse descrevendo a doença da lepra. Capítulo 1, verso 6. Diz assim, ó. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, a origem da palavra significa ferir. E aí você vai entender por que no Isaías 53, quando fala sobre a morte do Senhor Jesus, lá diz que ele foi ferido de Deus e oprimido. Tá vendo? É como se ele estivesse carregando sobre ele, tá certo? Como se tivesse sido imposto sobre ele a doença da lepra, o pecado. Por isso ele foi ferido de Deus e oprimido, porque ele estava carregando exatamente o nosso pecado. O Salmo 38, se você andar para trás um pouquinho aí do Isaías, né? Se você der uma marcha ré, aí está aqui, olha, verso 5, Salmo 38, 5, as minhas chagas cheiram mal, estão purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido, ando lamentando o dia todo. Os meus lombos estão cheios de dores, não há coisa sã na minha carne. Irmãos, há várias expressões na Bíblia que nos lembram a questão da doença da lepra, né? Os irmãos lembram, a doença de Jó foi considerada por muitos, né, muitos estudiosos creem que a doença que Jó teve foi a lepra chamada elefantíase, que é das mais sérias características de lepra que tem. Deforma a pessoa toda, completamente. Uma coisa terrível. Não havia cura, mas também não tem dor. As dores da pessoa que tem lepra não são dores agudas. Mas a característica da pessoa leprosa é que ela não tem paz, ela não tem alegria. E a doença, ela é corrosiva. Ela vai corroendo a pessoa, sabe? Vai comendo a pessoa. E é penetrante, cada vez ela vai mais fundo. Ela deixa uma pessoa simplesmente um esqueleto, né? É uma coisa horrível. Hoje a gente quase não tem a oportunidade de ver, porque as pessoas que têm são separadas, né? Ela tem uma nota de margem, toda vez que aparece a palavra lepra, tá? Diz o seguinte: a palavra original, tanto no hebraico como no grego, é usada para qualquer doença de pele, não necessariamente lepra. A nota de margem que saiu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Lepra mesmo. É tanto que em toda a Bíblia, a lepra nunca se diz que ela é curada. Os irmãos lembram a primeira pessoa que Jesus curou no Evangelho de Mateus? O registro de Mateus? Hã? O que foi? Hã? Não sabe? Você podia pelo menos arriscar que é um leproso. Você não quis, você perdeu a oportunidade. É isso? O leproso chegou e falou para o Senhor, o senhor pode me limpar. E a palavra de Deus diz que Jesus tocou nele. Está vendo? Aí ele disse, Senhor, tu pode limpar-me. Está vendo? Ele não disse curar-me. A pessoa não era curada, era purificada, era limpa. No capítulo 14 você não tem a cura do leproso, você tem a purificação do leproso. Não está vendo? Isso é para mostrar, quando você fala de cura, é visto como doença, mas quando a palavra é usada para purificar, você lembra, 1 João diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e... Tá vendo? Não apenas perdoar, mas purificar. Porque purificar está relacionado com a contaminação do pecado. Tá vendo? Então é um símbolo do pecado que Deus enviou depois da queda do homem. Aí os irmãos vão ver o seguinte, olha, capítulo 13 diz assim, versículo 2 do Levítico, 13:2. Quando o homem tiver na pele, primeiro, inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Tá vendo? E aí então será examinado a situação daquela pessoa. Inchação,
pústula ou uma mancha lustrosa. Irmãos, o que Deus queria mostrar para nós aqui? Eu digo para os irmãos, esse é um capítulo muito grande, cheio de detalhes, né? Quando você passa por 14, tem mais, né? Você vai descobrir, tem lepra não somente no corpo da pessoa, né? Tinha lepra na roupa e na casa, como nós lemos aqui, tá vendo? Na casa, né? Quando fala na casa, na parede, né? Então surgia aquela coisa toda. Tudo isso, irmão, olha, se para nós hoje, nós vamos estudar isso aqui apenas como um registro, os homens hoje não sabem nem explicar o que é lepra na roupa, lepra na casa. Os médicos não sabem explicar, não tem explicação. A medicina não sabe explicar isso. Né? Que o quê? Pode falar que não, mas é muito mais sério, era doença mesmo. Né? Porque eles sabiam, havia alguma coisa que eles podiam identificar como lepra. Tá certo? Então, irmão, olha, o que Deus quer mostrar para nós aqui é que nós devemos observar o surgimento do mal na nossa vida. A mancha lustrosa, que é mencionada aqui no versículo 2, tá? Aí diz aí, inchação, pústula ou mancha lustrosa. Ela é tão pequena quanto uma pequena mancha, uma pequena pústula que você vai fazer na sua mão com a ponta de um alfinete. Preste bem atenção. Você já viu quando dá na sua pele alguma coisa bem pequenininha, parece uma bolinha, assim, né? Uma brotoeja, entendeu? Uma coisa bem pequenininha, né? Ou, não sei se seria um impinge, não? Impinge acho que é um pouco mais maior, né? Mas coisa bem pequena. É como se fosse uma pequena bolinha que às vezes tem um pouquinho de ácido lá dentro, como ácido úrico, que eles falam, que dá às vezes no pé da pessoa, por causa de problema de calor, dá aquela bolinha, uma coisa, pequenininha, como a ponta de uma agulha pode fazer na sua pele. Isso é que ele chama de mancha lustrosa. Tá vendo? Agora veja, a regra, as normas de Deus com respeito aos 3 sintomas. A lepra, ela sempre começa lá no fundo. Ela não manifesta nem aqui na pele. Ela começa nos ossos e na medula. É coisa interior lá. E leva 3 ou 4 anos para se manifestar. Nós estamos falando aqui da lepra mesmo. Tá? Não estamos falando do pecado agora. Estamos falando da lepra. Primeiro, depois nós vamos ver a figura. Tá vendo? Agora veja, irmão. Algumas vezes aparece um pelo branco na pele. E aí a palavra de Deus diz, se esse pelo branco for mais profundo do que a pele, aí começou a corrupção do sangue. Que já não é uma coisa mais superficial. Tá vendo? Então veja, irmão. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1,14, que os olhos do Senhor Jesus são como chama de fogo. Tá vendo? E lá diz que ele anda, né? Na igreja em Éfeso, diz que ele está andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Não que ele está no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros representam a igreja. Candeeiro na Bíblia é a igreja. Nós já estudamos aqui candeeiro de ouro há pouco tempo. É isso? Candeeiro representa a igreja. Quando diz que ele está no meio, uma coisa. Quando diz que ele está andando, significa que ele está examinando os candeeiros, examinando as igrejas. E a palavra de Deus diz que ele examina com olhos como chama de fogo. Agora, irmãos, vejam bem. Quando o sacerdote declara uma pessoa imunda, preste bem atenção aqui. O sacerdote declarará imundo. A última parte do versículo 3. É o sacerdote que vai declarar. Irmão, você não pode perder de vista isso. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. É o nosso grande sumo sacerdote. E os irmãos sabem a coisa mais maravilhosa que tem. É que quando Jesus na cruz, ele orou dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele orou colocando toda a humanidade debaixo daquela oração. E sabe o que é isso? No Velho Testamento você tem 6 cidades de refúgio. É isso? 3 numa determinada região e 3 na outra. Se o indivíduo matasse o outro involuntariamente, ou seja, ele está trabalhando com um machado. Aí sai o ferro do machado e pá na cabeça do indivíduo, morreu. Foi involuntário. O que acontecia? Aquele indivíduo que se tornou assassino involuntariamente, né? O que ele fazia? Ele fugia para uma cidade de refúgio mais perto, que era colocada estrategicamente dentro da terra prometida. E aí a palavra de Deus dizia, lá naquela cidade de refúgio, ele não poderia ser apanhado ou morto pelo vingador do sangue.
que era um parente daquela pessoa que morreu. Agora só tinha uma condição. Ele ficaria daquela cidade, teria que ficar ali, não poderia sair, até a morte do sumo sacerdote. Está vendo? Isso quer dizer o seguinte, quando o sumo sacerdote morrer, ele pode sair, mas o vingador do sangue não pode mais matar. Mas agora imagine, irmão, a coisa maravilhosa é quando você pega essa luz do Velho Testamento e aplica no Novo. É que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, não é isso? Hebreus não diz isso? Mas um que, como nós, em tudo foi tentado, sem pecado. Agora, só tem uma coisa. Nós corremos para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio é o Calvário. É isso? E o nosso sumo sacerdote nunca morre. Entendeu? Por isso você nunca sai da cidade de refúgio. Entendeu? E olha, irmão, não importa na oração do Senhor na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele declarou que todas as pessoas da humanidade pecam, mas não sabem o que estão fazendo. Porque os judeus foram eles que crucificaram o Senhor. Os irmãos lembram, na cruz dele está escrito em hebraico, latim e grego. Foi a religião, a cultura e a política que crucificaram o Senhor Jesus. Mas mesmo assim ele disse, Pedro chegou o dedo no nariz das autoridades eclesiásticas da época e disse: vós matastes o príncipe da vida. Mas Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, irmãos, graças a Deus, que é o sumo sacerdote, é o sacerdote que vai nos declarar imundos. Tá vendo? É ele que vai declarar. Mas o que ele faz? Ele nos lança para fora do santuário. Você não pode mais servir? Não. Ele vai trabalhar conosco. Quando ele nos manda para fora, tá vendo? Do arraial, significa o seguinte: isso na Bíblia é realmente uma figura da exclusão. É quando você é excluído, né? Não é como hoje se exclui as pessoas por mínimas coisas. Nem vou mencionar não, porque eu vou criar uma briga tão grande que, nossa. Exclusão, irmão, é coisa séria. É entregar uma pessoa a Satanás para a destruição da carne. É pecado sério, como daquele moço que estava adulterando com a madrasta. Não são coisinhas pequenas. Não é apenas uma manchinha que apareceu na pele, não. É coisa mais profunda. E nós já estamos excluindo a pessoa da igreja. Isso realmente não é exclusão, biblicamente falando. Biblicamente falando, essa pessoa perde a proteção da igreja e ele está entregue nas mãos de Satanás. Satanás agora vai feri-lo, como está a figura da palavra da lepra. Ele vai ser ferido, tá certo? E isso para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Muito bem. Então, olha, estar totalmente convicto de pecado, quando você é totalmente convicto, quando o Espírito Santo te convence de pecado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmão. Por favor, aprenda uma coisa. Não faça esse tipo de oração. Senhor, apague a multidão dos nossos pecados. Não ore, irmão. No Novo Testamento não funciona. Deus quer que você diga qual é o pecado que você está pedindo perdão por ele. Não dê tiro de cartucheira. Cartucheira, sabe o que é? Calibre 12, você coloca um, né, cartucho desse tamanho, aí vai passando assim 20, 30 patos voando no ar. Você pega a cartucheira, pá, cai 15. Pecado você não pode confessar desse jeito, não. É um. O Senhor me perdoa por aquele pecado. Tá vendo? Mas graças a Deus, irmão, quando nós confessamos, quando nós estamos convictos, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele aponta o dedo e diz: é esse aqui, ó. E mais esse, mais esse. Tá certo? Aí isso quer dizer o seguinte: nós, quando estamos convictos e confessamos, nós estamos colocando nas mãos do sumo sacerdote. Claro, nós podemos orar pedindo que o Senhor, porque se você não sabe, você não pode ser, tá? Você não pode ser. Deixa eu dar oportunidade para os irmãos sua pergunta no finalzinho, senão eu vou, tá? Perdeu, eu sei que o irmão quer. Se o homem tiver a meditação pública, aí ele assim, será levado ao sacerdote. Quem levará ele ao sacerdote? É o Espírito Santo, vai colocar nele debaixo do sacerdote ou é algum outro pessoa? Não, irmão, isso aqui é uma situação física em Israel. Veja, aqui está falando de uma pessoa doente mesmo, com lepra. Tá vendo? Passando para o Novo Testamento, a pessoa pode ser tocada pelo Espírito Santo, ou, se o teu irmão pecar, o que você deve fazer? Vai falar com ele. Se ele não te ouvir,
Não ouvir as duas testemunhas? Tá vendo? Então, aplicando para o Novo Testamento, tem as duas situações. O Espírito Santo vai mostrar. Ele nunca, ele vai deixar uma pessoa cometer o pecado sem saber que cometeu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, essa questão que o irmão está mencionando, preste bem atenção. Essa pessoa diz, Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Está vendo? O Espírito Santo naquela época não habitava dentro da pessoa. É diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, a operação do Espírito Santo é instantânea. No momento que você pecou, ele te mostra que você está errado. Imediatamente. O que você tem que fazer? Corra para a cidade de refúgio. Confesse naquela hora. Nada de que, Senhor, que vergonha. E tal, passar mais um dia, mais uma semana para me confessar. Aí você vai cometer mais uns 10 ou 15. Aí você vai ficar com 15, 16 pecados. Aí agora tem que esperar mais um mês. E Satanás vai só... Não, confesse na hora, retome a sua comunhão com o Senhor e caminhe e avance. Tá certo? Ele não vai nos lançar fora do santuário. Agora veja, irmão. Muitas vezes, o que o Senhor faz? O Senhor trabalha com as pessoas, com os filhos dele. Ele fala uma vez, ele fala outra vez, e fala outra vez. E nós não queremos ouvir. O que ele faz? Ele permite que você vá cuidar de porcos. Como filho pródigo. Filho pródigo, irmão, não é um incrédulo. Filho pródigo é um dos filhos do pai. Tá vendo? Que saiu de casa. Tá certo? O filho mais velho é o judeu, é o fariseu. O irmão mais velho. Tá vendo? O filho pródigo, o que o pai permite que ele faça? Muito bem, então você quer? Não pode ir. Aí ele vai gastar tudo e vai aproveitar de tudo. Aí um dia, ele vai começar a passar fome. Aí ele quer comer as bolotas, a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E aí então ele vai cair em si. Ou seja, pela operação do Espírito Santo, aí ele vai lembrar que na casa do Pai tinha abundância de pão. E aí então ele vai... O Senhor permite isso muitas vezes, conosco. Que você chegue até o fim. Ele vai dando corda para você. Parece que está tudo bem, então é uma maravilha. E você vai só caminhando, só afastando. Cada vez mais desanimado, cada vez mais frio, cada vez mais irresponsável. Está tudo a maravilha, não tem problema. Aí vai dando corda para você. Parece que a corda que ele dá não tem fim, né? 5 km, 10 km, 50 km. Quando ele começa a puxar, irmão, 50 km passa a ser 500 metros. Quando ele começa a cobrar, aí você vai ver que realmente é um horror. Mas tudo isso porque ele nos ama. Ok. Primeiro ponto, mancha lustrosa. Capítulo 13, verso 4 a 8. Então aí você pode marcar na sua Bíblia para você ler, não é? Agora, irmãos, que coisa maravilhosa. Já disse para os irmãos uma vez que vou repetir hoje, porque isso realmente empolga a gente. Empolga. Eu estava lendo, eu tenho alguns bons livros de Levítico, eu digo para os irmãos, não dá para ler e compartilhar aqui. Nós ficaríamos muito tempo, sabe? Bebendo dessa fonte desses irmãos. Mas um deles, chamado Andrew Bonner, ele escreveu dizendo o seguinte, olha aqui. Verso 4. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Preste bem atenção. Essa palavra 7 dias aqui não, parece que não dá ideia muito correta, não. Por quê? Porque diz, ao 7º dia, isso quer dizer que o 7º dia já passou, ou é no início do 7º dia? O que o irmão entende? Ao 7º dia, claro que ele não passou ainda. Então são 6 dias. Preste bem atenção. Agora veja bem. Na minha tradução tem a palavra, o sacerdote o isolará. Na sua tradução é o encerrará. Não é isso? Bom, essa palavra que está aqui, ela foi tomada emprestada por Paulo no Novo Testamento. Ele usou essa palavra 2 vezes. Tá certo? Romanos capítulo 11. Veja lá se não é. 11, verso 32. Onze, 32. É isso? Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de, para com todos usar de misericórdia. O que quer dizer isso, irmão? Deus colocou todo mundo debaixo da desobediência, encerrou. Veja, como o leproso era encerrado, vai ser colocado numa determinada casa, fora do acampamento, para Deus indistintamente, durante 6 dias,
todos potencialmente são leprosos. Tá certo? Agora, no sétimo dia, no começo do sétimo dia, então o sacerdote virá e vai examinar. Esse irmão, tá bom? Bonner, ele disse, 6 dias são 6.000 anos da história do homem. E nós estamos chegando no finalzinho desses 6.000 agora. Olha, irmão, veja, esse irmão viveu no século passado. Mas não é só ele, não. Se você pegar a chamada Epístola de Barnabé, que viveu bem lá no início da igreja primitiva, também na Epístola ele diz lá, para o Senhor, 6 dias são 6.000 anos, que é a duração da história do homem. Então, irmãos, Deus determinou que durante 6 dias, ele ia encerrar todos debaixo da desobediência. Tá? Outro versículo você pode anotar para ler depois, Gálatas 3:22. Fala a mesma coisa. A mesma palavra, encerrar, ela foi tomada emprestada de Levítico sem dúvida nenhuma. Então, muito bem, quando o Senhor Jesus agora vier, irmão, no final do 6º dia, porque, olha, caso contrário, você vai ver, Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Tá certo? E você, lá no Gênesis capítulo 1, você tem que descobrir o seguinte, 6 dias ali, irmão, não é a criação original da terra, é restauração da terra. Você sabe, quando a gente estuda o livro de Gênesis, com os homens do livro de Gênesis, a gente estuda da seguinte maneira. Gênesis 1:1 é o Adão sem pecado. Gênesis 1:1 é o Adão sem pecado. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra não foi criada vazia, sem forma. Tá certo? Aí veio a desobediência de Adão. Adão caiu em desobediência. O que é? E a terra se tornou sem forma e vazia. Tá vendo? E aí vem a operação do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Tá vendo? Movia, quer dizer, chocava. Tá vendo? Como a galinha que está em cima dos seus ovos. Tá vendo? Quando o Espírito Santo começou a operar, aí sim, aí vem o primeiro dia. Haja luz. Tá vendo? E você vai para o Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e diz, Deus que disse, haja luz. Foi Ele que resplandeceu em nossos corações, tá vendo? Ele interpretou o primeiro dia do Gênesis capítulo 1 como sendo um novo nascimento. Tá vendo? Então, o capítulo 1 de Gênesis, os 6 dias, não é a criação da terra, é restauração. Quanto tempo Deus vai gastar para restaurar o homem? A imagem que ele havia sido criada. 6 dias, um dia para o Senhor é como 1000 anos. De acordo com o que está aqui. Todos indistintamente são leprosos. Ninguém, só os anjos um dia é que vão poder puxar a rede que foi lançada no mar das nações, como está em Mateus 13. E eles então vão separar peixes bons dos peixes ruins. Eles é que vão fazer a separação. Nós não. E última palavra, irmão. Hoje ninguém pode garantir quem que é salvo definitivamente quem não é. Com isso eu não posso dizer, irmão Vilera não é meu irmão, não é salvo, não é isso. Mas em última palavra, você pode garantir que o nome dele está no livro da vida? Não. Eu não posso fazer isso. É isso? Eu já disse para os irmãos que a única pessoa que falou sobre o livro da vida é Paulo. Né? E foi de rabo de olho. Porque esqueceram o livro da vida aberto quando ele foi no 3º céu. E ele passou os olhos e viu o nome de alguns e mencionou numa carta dele. E alguém gritou, Paulo está olhando, fecha o livro aí. Isso é minha Bíblia, viu, né? Isso é na minha Bíblia. Muito bem. Segundo, irmão, 9 a 11. É a inchação. 9 a 11. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote examinará. E se houver inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra envelhecida na sua pele, e o sacerdote o declarará imundo. Não o isolará, porque já é imundo. Irmão, olha, inchação branca, pelo branco, carne viva na inchação. Naquele lugar que há uma inchação na pessoa, nasce uma carne viva, o tipo da coisa mais estranha. Né? Uma vida que está saindo da... Né? Alguma coisa está brotando da morte, da putrefação, de algo estragado. Está vendo? Ele diz, é lepra envelhecida.
Lepra velha. E aqui, você começa a discussão, o que está querendo mostrar para nós aqui é a descoberta da corrupção interior, que está dentro. Aos olhos de Deus, irmãos, é bem pior o que a gente é por dentro do que aquilo que a gente faz por fora. Os atos, às vezes, não são tão sérios como aquilo que a pessoa é por dentro. Está vendo? Por que a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Ele cometeu 2 pecados tão graves. Porque Deus sabia que no centro da vontade do Davi, Deus era rei. O Senhor era o rei da vida dele. Na circunferência, tá certo? Nos arredores, né? Nos cantos da vida, aí pode acontecer alguma coisa. Mas no centro, irmãos, Deus odeia, Deus detesta aquela pessoa que realmente não é, como diz lá em Mateus capítulo 5, diz, os puros de coração. Puro de coração não é a pessoa que é limpa de coração, não é a mesma coisa. Alguns acham que é pureza de coração, que eu não tenho mau pensamento, que eu não penso nisso. Não, a Bíblia está dizendo, diz que é puro de coração. Ou seja, ele tem olho de pomba. Tem um foco só. Não importa que ele caia, que ele desobedeça, ele ama o Senhor, ele caminha com o Senhor, ele olha para o Senhor, ele não tira os olhos do Senhor. Ele olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Irmãos, para Deus vale muito mais um Jacó, que é um trapaceiro, do que um Esaú, que não tem nada errado na vida dele. Não é trapaceiro, não tem nenhum problema do Jacó, mas ele desprezou o direito da primogenitura. É um irresponsável com as coisas de Deus. Esse Deus detesta. Esse Deus detesta. E diz, eu prefiro Jacó. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Por isso, irmão, quando Deus olha para o interior da pessoa, quando ele vê essa lepra envelhecida, irmão, e lepra não é só questão de adultério, não é só questão de matar, não é só isso, não. Tiago diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É lepra também. Por isso, irmão, quando nós voltarmos do Levítico, você estudar sobre o holocausto, você vai descobrir que o fim da nossa vida é uma vida de holocausto. Deus quer que você aprenda isso, que a sua vida é uma oferta de cereais, não tem sangue. É a sua responsabilidade com o seu próximo. Mas também você deve a sua vida a Deus. E o holocausto é tudo queimado, tudo para Ele. Esse é o fim de uma vida consagrada ao Senhor. Né? Como Paulo diz, eu estou no fim da minha vida e eu não sou nem como sacrifício, eu sou como libação, oferta de libação sobre o sacrifício. Totalmente consagrado ao Senhor. Irmãos, algo que não foi julgado na nossa vida, talvez por muitos anos, um dia virá à luz. Não importa o que seja, como eu estou dizendo para os irmãos, eu espero que nós entendamos nessa noite. Não é só, tem irmãos que eles passam a vida inteira, eles não têm o menor problema com pecados que nós chamamos de grosseiros. Muitos cristãos já entraram na doutrina católica de pecado venial e pecado mortal. Evangélicos. Não, esse pecado é sério, esse aqui não é tão sério. Não, é verdade. O pecado de adultério é muito sério na Bíblia. Mas, irmão, não significa que nós devemos brincar com aqueles que nós chamamos de pecados veniais. Tá vendo? Um dia vai brotar. Se as coisas têm permissão para continuar em secreto na nossa vida, operando na mente sem julgamento. Meus irmãos, lembra, 1 Coríntios diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós não julgamos a nós mesmos. Irmão, não tem coisa pior na vida de um crente do que ele errar e ele não tem coragem de confessar. Pior coisa que tem. A pessoa vai lá e foi lá confessar a Deus. Não, você ofendeu a pessoa, você tem que pedir perdão à pessoa. Você não pode passar por cima disso, você vai só acumulando ofensas e ofensas e ofensas, você ofende, pisa nas pessoas e você nunca pede perdão para elas. Você não sabe quanta coisa está escondida, quanta lepra, quanta inchação, quanta lepra envelhecida está lá guardada. Um dia que ele vai explodir, você fala, puxa, de onde veio isso? Vem o tempo dessas coisas serem expostas pela mão governamental de Deus. Ao irmão que diz, sempre existe uma história longa e secreta por detrás de uma manifestação aberta da lepra. Quando você vê a história do Jimmy Swaggart, o que aconteceu com ele, você não pense que aquilo aconteceu porque tinha 3 meses ou 6 meses. Era lepra envelhecida. Lepra envelhecida.
Mas, irmãos, olha, coisa interessante. O versículo 12, de repente diz assim: se a lepra florescer de todo na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? O sacerdote o examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, ou seja, todo o corpo da pessoa, então declarará limpo que tem a mancha. Coisa engraçada. Irmão, tem duas razões aqui, tá? Duas razões. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Duas razões. Primeiro, uma é natural. Digamos que aqui o Senhor estava dizendo que pelo fato de estar todo coberto, da cabeça até a planta dos pés. A explicação natural, a lepra não era infecciosa. Então ele foi declarado limpo. Tá certo? Essa é uma coisa. Mas se a explicação aqui é moral, espiritual. O que significa isso, irmãos? Deus aborrece a natureza corrupta mais do que os atos exteriores. Não esqueça disso. Agora, se nós estivermos prontos a contar, aceitar, digo, a culpa dos nossos atos malignos, tá certo? Se nós estivermos prontos para aceitar, ou seja, como está escrito, não te encobri o meu pecado, e tu perdoaste a minha transgressão. É isso? Não encobri. Irmão, tudo aquilo que nós descobrimos com respeito aos nossos erros, Deus cobre. Tudo aquilo que nós encobrimos, Deus descobre. Tá vendo? Irmão, a lição da lepra para nós aqui é essa. É que ela trabalha 3, 4 anos. Isso fisicamente falando. Tá? De acordo com a doença. Ela trabalha 3, 4 anos na vida da pessoa sem nenhuma manifestação, nada. Ninguém pode detectar. E de repente ela irrompe e solta, aparece na pele da pessoa. Meu, quando nós estamos, o que nós queremos ver aqui, quando essa palavra diz todo, né? Todo o corpo da pessoa, significa que você é uma pessoa que não engana os outros. Você não tem uma fachada falsa de ser espiritual. Você não mostra para os outros, não. Se você tem problema, eu tenho problema. Eu não mostro a fachada mentirosa para as pessoas. Tá? O Senhor detesta isso. Isso é hipocrisia. Né? Os irmãos sabem, a origem da palavra hipócrita na Bíblia eram as pessoas que, antigamente, eram os atores. Né? A palavra hipócrites, no grego, significa aquele que faz o papel de outro. O hipócrita é esse. Ele não tem coragem de assumir a sua responsabilidade. Por isso, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10 diz: se dissermos que não temos pecado, ou seja, uma natureza maligna dentro de nós, velho homem, e se dissermos que não pecamos, que é cometer atos, tá vendo? Nós enganamos a nós, fazemos a Deus mentiroso, a verdade não está em nós. Essa é a declaração de João. O Senhor odeia a imoralidade de Sodoma. Os irmãos sabem disso? Em Sodoma o problema era a imoralidade. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus odiava muito mais, sabe o quê? A incredulidade de Betsaida. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que foram feitos no meio de ti, eles teriam se arrependido com saco e cinza. Está vendo? Eles são imorais, mas se tivessem sido feitos sinais, eles teriam se arrependido. Os irmãos estão entendendo? Porque o problema de Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, é problema de incredulidade. É lá no fundo, Deus diz: isso eu detesto, isso eu odeio. Mas ele diz: o ato exterior, esse pode ser considerado bem mais leve. Irmãos, quando a alma está plenamente sensível de sua total corrupção, é que a salvação está próxima, não é isso? Eu lembro de uma vez, aqui nesse galpão aqui em frente, eu nunca vou esquecer disso. Acho que só quem talvez esteja presente aqui, que estava naquele dia, minha esposa, talvez, se ela estava. Eu lembro que tinha um moço sentado, né, e eu conhecia a vida dele, porque vivia, né, maritalmente de uma maneira comprometida.
E uma irmã que estava tendo um relacionamento com ele naquela época de, não sei, já tinham vivido juntos, ou uma coisa bem complicada. Ela nos falou, fulano está presente aí hoje. Então os irmãos chamaram, olha, hoje a reunião é de evangelismo. Vamos pregar o evangelho. Só que na hora de pregar o evangelho eu levantei no púlpito, né, aqui, e ele estava sentado aqui. E eu falei, olha, irmãos, eu não quero enganar ninguém. Eu vou pregar para você. Tá? Só para você. Tá entendendo? É para você que eu vou pregar. Presta atenção no que eu vou falar. Não tem mais ninguém que precisa ouvir. Tem mais alguém que não é crente que não. Então é para você que eu vou pregar. Escute bem que eu vou pregar. E desci a marreta nesse capítulo aqui. Pá! Quando eu li essa passagem, que aquele que toda lepra cobriu da cabeça até a planta dos pés. Tá vendo? Ele está declarando o seguinte, eu sou totalmente corrupto. É aquele homem que, quando ele entrou no início, lá na porta do templo, lá fora, o fariseu está lá batendo o peito e dando graça. Nossa, eu não sou como os demais homens, roubador, está nem como esse publicano aí. Ó. E o publicano batia no peito e dizia, oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No grego ele falou, o pecador. Está vendo? O pecador. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu sou esse pecador que esse homem está dizendo que não é. Esse que ele não é, eu sou. Ele diz que não é roubador, eu sou. Ele diz que não é adúltero, eu sou, Senhor. Cobriu de lepra da cabeça até a planta. Jesus disse, esse desceu para casa? Eu sou. Bom, aquele dia, aquele moço aceitou Jesus. Né? Eu sei que tem caminhada aí. Não é? Levanta e cai, levanta e cai, daqui e dali. Ele fez a declaração dele. O senhor tem 6.000 anos, né? 6 dias para esperar, para declarar se é leproso mesmo ou não. Não é? Um dia nós vamos saber. Terceiro ponto, úlcera, 18 a 23. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar da pústula aparecer inchação branca ou mancha lustrosa rosada, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra que brotou da úlcera. E aí está explicando, né, o contrário, se não for assim, então vai ser declarado ao diagnóstico, não é isso? 18 a 20. Irmãos, aqui o Senhor nos ensina, veja bem, nos ensina a vigiar contra novos pecados depois dos antigos serem sarados. Veja bem, se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, tá vendo? Então, alguma coisa já foi, alguma úlcera lá atrás já foi sarada. Mas agora, pode aparecer, em lugar da pústula, aparecer uma inchação branca. Tá vendo? Ou seja, novos pecados que vão aparecer no lugar de alguns que já foram perdoados. Também, marcas, resíduos de antigos pecados podem permanecer, embora a lepra não esteja lá. Que resíduo seria isso? Não, resíduo quem quer dizer é o seguinte, é alguma coisa que, um remanescente, algo que ficou, né? Borra, não é? Não é consequência, é alguma coisa que ficou, por exemplo, é como se tivesse limpado alguma coisa e não limpou bem, tá vendo? Isso, mas veja bem, já foi, aqui a figura é exatamente essa, mas exatamente daquele lugar onde a úlcera foi curada, vai nascer alguma coisa agora séria. Nós estamos fazendo aplicação espiritual. Então a aplicação espiritual quer dizer o seguinte, um dia você cometeu um pecado, mas ele não foi devidamente tratado. Tá vendo? Não foi devidamente tratado. Olha, irmãos, só dar um exemplo para vocês, não quero mencionar o nome. Mas a pessoa que cometeu o pecado de adultério foi exposto para todo mundo. O que aconteceu? Por ser líder, o julgamento é mais sério. Sem dúvida nenhuma. Ele é um representante. Está vendo? Por isso, irmão, hoje é lamentável que os servos de Deus, os escravos do Senhor, tenham coragem de criar o ministério Délcio Meireles. Dia que o Délcio Meireles cai o ministério dele. Porque o Délcio caiu, é o ministério Délcio Meireles. Tá vendo? Mas se você coloca só ministério Boas Novas, não tem problema, tão certo. Mas nós queremos que é o ministério Délcio Meireles.
Então, irmão, olha bem. Alguma coisa que não foi devidamente tratada. A igreja diz para ele, você não vai voltar a pregar durante 2 anos. Quer dizer que ele não foi perdoado? Absolutamente. Ele é perdoado instantaneamente no momento que ele se arrependeu e confessou. Não tem nada a ver. Mas, irmão, é perdoar e purificar. Ele tem que dar uma resposta para o público agora. E se a igreja determinou isso, tem que se submeter. Se ele não se submeter, o que vai acontecer? Ele está correndo o risco de deixar alguns resíduos daquele pecado, e aí um dia vai voltar e vai aparecer no lugar da úlcera uma inchação. Está vendo? Branca com mancha lustrosa. Resíduo de temperamento estourado, conceito orgulhoso, soberbo, julgamento precipitado, né? Gosto com as coisas terrenas. Né? Eu não sou desse mundo, mas eu gosto desse mundo. Né? A gente sabe usar não sou desse mundo na hora que precisa, né? Os irmãos sabem, tem uma história não sou desse mundo, eu acho que para você me aguentar aqui até umas 10 horas hoje, tem uma irmã muito engraçada que ela estava voltando do culto lá na época que a igreja do Reuel, era, não sei se na rua Guarani, não sei o quê, ela é uma irmã muito engraçada. E estava uma noite muito fria e escura, parecendo que ia chover, ela estava com uma capa, e ela vinha, né, andando pela rua Guarani, você imagina, rua Guarani, 10 horas da noite, né, muitos anos atrás, bom, silêncio total, né? De repente ela ouviu passos atrás dela. E ela olhou para trás, Senhor, me guarda, Senhor, que não sei o quê. E ela apertou o pé, e a pessoa apertou o pé também, e ela falou, Senhor, me ajuda aqui, porque se for inimigo, o Senhor tem que me dar uma palavra de poder aqui, né? E a pessoa foi caminhando e chegou por trás. Quando ele chegou por trás dela, disse, senhorita, ela virou, abriu a capa e disse, não sou desse mundo. Ah, o cara... Ele queria perguntar só as horas para ela. Irmão? Então, olha, essas coisas, tá vendo? Esse tipo de coisas velhas que ficam, entendeu? Que não foi devidamente tratado. Né? Por exemplo, se você, por exemplo, já teve alguma experiência de tirar alguma coisa na sua pele, né? Alguma coisa feia, né? Não muito bom da gente falar, né? Alguma coisa, como é que se diz? Como é que seria a palavra? Isso aí. Né? Purulento, né? Aí você limpa. Se você não limpar devidamente, corretamente, né, Solange? Não, a Solange limpou direitinho, não estou falando que ela não limpou, não. Ela limpou direitinho. Ela fez um ótimo trabalho no pezinho do Rafael, sabe? O Rafaelzinho, ele pegou um bichinho, né? Mas você sabe, aquele bichinho, quando você vai tirar, se você não souber tirar, ele volta todo outra vez. Não é isso? Aí você tira e fala, limpou tudo. Se ficar, né? Ficar, não sei, é o olhozinho que eles falam, uma coisinha, parece que é um olhinho pretinho, né? Ovo, né? Volta tudo outra vez. Tá vendo? É isso aqui, irmão. Tá vendo? E isso, irmão, essas coisas podem existir num homem perdoado. Olha, irmão, uma das coisas mais impressionantes que eu leio, 2 Coríntios 12, Paulo diz, eu fui ao terceiro céu, onde Deus habita, e fui ao paraíso, onde estão todos os salvos. Tá vendo? E ele diz, quando ele voltou de lá, para que ele não se exaltasse. Paulo, depois de ir no terceiro céu e no paraíso, ainda vai se exaltar? Alguns de nós dizem, se eu for no céu, nunca mais eu me exalto. Exalta, sim. Você acha que é melhor do que o Paulo? Não é não. Paulo diz, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na cara. Porque ele viu tanto, né? Meus irmãos, olha, cicatrizes que ficaram de uma velha ferida. Tá vendo? Essa cicatriz de uma velha ferida. Seja qual for o tipo de pecado, não foi devidamente tratado, tem tendência para se espalhar, e aí tem lepra. Tá? Mais um pontinho, irmão, tem um minutinho ainda. Capítulo 13, verso 24, fala sobre queimadura. Verso 24 diz, quando na pele houver queimadura e na parte queimada houver mancha lustrosa, rosada ou branca. Daí, só vamos ler isso aqui. Veja, queimadura.
Irmãos, alguns não sabem explicar muito bem o que era. Alguns estudiosos da Bíblia acham que era a tal de erisipela. Você já viu? As pessoas que têm a perna encha muito, né? E muda a cor todinha, fica, não é? Parece que é uma coisa muito, eu não sei, parece que é muito dolorosa, dói demais, eu já vi. Pois é, mas é um tipo, né? Eles falam que é um tipo. Mas não era, alguns acham que não era simplesmente erisipela, alguma coisa. Outros acham que era uma ferida causada por ferro quente. Tá vendo? Por isso é chamado de queimadura. Essa palavra no hebraico, os irmãos sabem, a língua hebraica é uma língua difícil porque as vogais são pontinhos. Né? Então se você colocar um pontinho a mais, um pontinho a menos, pode passar de preto para branco. De feio para bonito. Já pode mudar completamente o sentido. Né? Então há uma certa dificuldade. Mas olha bem, de qualquer forma, eu digo para os irmãos, olha, esse ponto aqui me tocou muito quando eu estava estudando. E principalmente que eu estou estudando Tiago para falar para os irmãos na conferência durante o carnaval. E Tiago fala sobre provação. E provação, irmão, é sofrimento, não tem jeito. Né? Abraão foi provado quando Deus disse, vai lá e sacrifica o teu filho em holocausto. É um grande sofrimento, é isso? Então, irmão, essa queimadura aqui, transferindo na linguagem do Novo Testamento, tá? Então vamos ver o que pode ser. Pode ser simplesmente um sofrimento agudo que nós passamos, tá certo? Quando você passa por um grande sofrimento, um sofrimento muito agudo, isso pode provocar em nós uma tendência para pecar. Os irmãos sabem que Tiago mencionou que quando nós estamos passando por várias provações, ele diz que um dos cuidados que nós temos que ter é com a língua. É isso? Irmão, quando a gente está sofrendo, passando por algum tipo de sofrimento, e principalmente sofrimento que você não merece, porque é prova, tá certo? Não é tentação, é prova. É algo que vem da mão de Deus, preparado pela mão de Deus. E aí os irmãos sabem, nós pregamos, né? E eu estou incluído junto com os irmãos aí, né? Desse grande time, né? Nós pregamos e falamos, na hora que nós temos que enfrentar o problema, nossa reação é outra. Tá? É outra. Aí o Tiago diz, cuidado, porque quando você está passando por várias provações, a primeira coisa que você tem que lembrar, que a língua vai ser profundamente atacada. Sem dúvida nenhuma. Então, irmão, por causa dessa queimadura aqui, a lepra pode aparecer. Tá vendo? Aí a palavra de Deus diz que o sacerdote vai examinar e se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco, e ele parece mais profundo que a pele, é lepra que brotou da queimadura. Está vendo? Então a lepra, ou seja, aquela natureza que Paulo diz, olha, o pecado que habita em mim, através de um processo de queimadura, de um sofrimento agudo, um sofrimento longo, pode provocar lepra. Tá certo? Pode nos levar a pecar. Qualquer tipo de sofrimento que nós passamos deve ser um tempo de vigilância. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós ficamos irritados, nervosos, abatidos, somos criticados, mal vistos, e tudo isso nos leva ao egoísmo. Nós começamos a ter pena de nós, né? Autocompaixão, por quê, e nós começamos a esquecer do Senhor, e aí então nós entramos no problema. Né? Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Né? A primeira parte do capítulo 1 e o final, o que está no meio ali, são os problemas que nós temos quando nós passamos por várias provações. Não é? Deus está pronto para perdoar. Não importa, irmão, seja qual for o tipo de problema que nós temos. O cristão não pode esquecer isso, que quando Jesus morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados e de todas as pessoas desse mundo, de uma vez para sempre, todos os pecados da nossa vida. Não só até o dia que eu converti, mas até o fim da minha vida. Tudo está debaixo do sangue. Nosso tempo terminou. Bem, só mais um minutinho, irmãos, aqui mesmo para... Nós vamos continuar na... Olha, irmão, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado, e se dissermos que não pecamos, são duas coisas. Dizer que pecamos é atos, mas dizer que não temos pecado, quer dizer, você não tem natureza velha, você está mentindo, você está fazendo a Deus mentiroso. Está escrito lá. Está vendo? Está lá dentro agora. João diz, essas coisas, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, está vendo? Agora preste bem atenção. Infelizmente, problema de tradução, ó.
Em inglês você tem uma palavra, eu vou falar em inglês que é mais simples do que o grego. May. Tá? May, you can. Tá? Todos dois é pode, poder. Mas a palavra que está lá em João não é can. Ele não diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Tá? Em inglês é that you may not sin. Né? That you can not. Ele não diz, não é que você não pode pecar. Eu não tenho condição de pecar, mesmo que eu queira. Não, não, não. Ele diz, há uma possibilidade. O may quer dizer possibilidade. É possível você viver uma vida sem pecado. Quer ver um exemplo? Nós estamos aqui desde as 8 horas. São 9h30 agora, não é isso? Eu pergunto a você. Você acha que nós cometemos um pecado que esse tempo nós estamos ouvindo a palavra de Deus? É possível? É possível. Mas, irmão, é bem provável que não é verdade? Nós estamos todos diante do Senhor aqui. É possível que alguém possa ter desviado a sua atenção. Mas não é possível a gente passar 2 horas ouvindo a pregação, cantando e louvando. Você, ô Senhor, puxa, eu passei 2 horas sem pecar. Por que não 24 horas? Está entendendo? É possível? Se é possível 2 horas, é possível 24 horas? Agora, irmão, só que a possibilidade de pecar permanece. Quando você deixar de depender do Espírito Santo, deixar de andar no Espírito, aí a carne se levanta com a mesma força de 2000 anos atrás. Ok? Então, irmãos, olha, esse capítulo para nós hoje está nos falando o seguinte: nós somos pessoas que nascemos pecadores.